Nós vamos estudar na noite de hoje o capítulo 24, nos itens 13 a 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coragem da fé. E nós começamos com a primeira citação: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E que o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Jesus, nessas duas passagens do Evangelho, está salientando a importância da coragem de testemunhar a própria fé. Aqui ele afirma que ninguém deve se envergonhar dele, das suas palavras ou daquilo que ele fez. Em tempos difíceis como esses que nós vivemos hoje, em que tudo nos convida ao desânimo, à desistência, pensar em fé é mais do que nunca fundamental. Até porque Jesus, entre tantas frases extraordinárias que nos deixou, ele nos disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Evangelho de Mateus novamente, capítulo 17, versículos 14 a 19. Então tem uma pergunta antes da gente começar. A gente precisa entender o que é a fé. Será que fé é acreditar? Eu acredito em Deus, então eu tenho fé nele? Não. A fé não é simplesmente acreditar. Acreditar é só dar crédito. Alguém fala alguma coisa, eu dou crédito àquilo, e aí aquilo passa a ser para mim uma verdade. Mas isso não é ter fé. A fé é uma virtude que envolve vários elementos: a paciência, a perseverança, a humildade. As coisas chegam até nós no momento certo, no tempo certo, para Deus. Ele sabe todas as coisas, nós não. Ter fé, então, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Alcançar a fé verdadeira é não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Assim é a fé raciocinada. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, e também a humildade que edifica no nosso íntimo a sincera disposição de servir. Com o passar do tempo, através dos estudos, vimos que ter fé somente não basta. O conhecimento precisa estar também ligado a ela. E chegamos então à doutrina dos Espíritos, extraordinária, porque sabemos por que acreditamos. Conhecemos o crer, o buscar, o saber, o transformar-se. Um dia, uma menina pequena pediu ao pai a definição de fé. Pai, o que é fé? Ela perguntou. E durante dias esse pai ficou pensando em como explicar à filha o que era a fé de uma maneira que ela nunca mais esquecesse. Eles moravam numa casa que tinha um porão. Abria-se uma porta no chão, descia-se uma escada, era um lugar bem escuro. Certa feita ele chama a menina, tendo descido a esse porão e deixando-o sem qualquer iluminação. Ele pede que ela vá se aproximando do buraco do porão. Ela vai, mas naturalmente ela o ouve, mas ela não vê. E ele dizia:
Se aproxime, minha filha, eu estou aqui embaixo. Quando ela chegou na beirada do porão, o pai pergunta: você me vê? Ela diz: não, pai, mas eu escuto a sua voz, sei que o senhor está aí embaixo. Aí ele diz: então, mesmo sem me ver, se jogue, que eu pego você. E a menina, sem pensar, confiante no pai, se jogou. Claro, o pai a amparou nos braços. Ele acendeu uma pequena luz e disse: você viu, minha filha? Isso é ter fé. Às vezes, temos que nos lançar no escuro, mas sabendo que Deus sempre vai nos amparar. A menina nunca se esqueceu disso, porque na prática ela se lançou e encontrou os braços do pai para ampará-la. Muitas vezes, quase sempre, o que nos leva à casa que escolhemos, e no nosso caso a casa espírita, é a nossa necessidade. E ao buscar a solução para essa necessidade, para essa dor, ou para encontrar um esclarecimento, ou para fazer um tratamento, nós somos convidados ao trabalho. Sem dúvida, a doutrina espírita nos mostra que sem trabalhar não há possibilidade de aumentar a chama da nossa fé, de melhorá-la em nós. Nas pequenas dificuldades é que muitas vezes é mais difícil, é mais necessário manter a nossa fé. Porque nas horas dos grandes dramas em nossas vidas, nas horas das grandes aflições, dos grandes males coletivos, é claro que nós buscamos a prece. É claro que a gente vai buscar ajuda. Mas nas pequenas coisas, na atitude para com o próximo, na palavra proferida, no ouvir sem qualquer preconceito, aí mora o perigo de não mostrarmos a fé que possuímos. O fato de estarmos mergulhados num planeta de provas e expiações, naturalmente, torna muito mais difícil a perseverança na fé verdadeira. Tudo hoje nos convida a fazer o que não é bom. Mas se essas coisas não muito boas, muitas delas já existiam na época de Jesus. Se essas coisas não tão boas fossem as certas, os discípulos teriam desistido após a crucificação de Jesus. E eles não fizeram isso. Ao contrário, depois dos primeiros momentos, os apóstolos se reúnem e começam a tarefa que lhes havia sido dada, o de pescar almas. E isso só foi possível através de muita fé. Madre Teresa de Calcutá recolhia diariamente muita gente das ruas que em poucas horas ou poucos dias morreriam. Perguntavam a ela: por que a senhora tira esses mendigos da rua? Eles vão morrer mesmo? Estão esquálidos? Estão doentes? E ela dizia: vão morrer? Talvez sim, mas morrerão numa cama limpa, bem tratados, como todos têm o direito de morrer. Nós, que muitas vezes achamos que temos grande fé, não temos ainda essas atitudes. Não damos valor às bênçãos que possuímos. Quando nos alimentamos, não agradecemos. Quando temos calma em nossa vida, não agradecemos quando há tantos em tormentos que dariam tudo para ter um pouquinho daquela calma que a gente está desfrutando. Se a doutrina espírita não está nos tornando pessoas melhores, nós temos que tomar uma providência. Porque toda fé, toda crença existe para que nos transformemos para melhor. Se não estamos nos transformando, se permanecemos estagnados, sinal amarelo para nós. O perigo está presente. E não basta crer em alguma coisa. Na realidade, o homem deve viver na conformidade de suas crenças. Deve ser coerente com aquilo que acredita. E se nós acreditamos e nós nos dizemos espíritas, nós devemos ser coerentes com este conhecimento
com esta religião. Ter coragem da fé é uma atitude interior e não voltada para o mundo exterior. Nós temos que ser fiéis àquilo que abraçamos. O Espiritismo é uma doutrina de vivência, de exemplos, onde testemunhamos o que somos, senão será só mais um rótulo diante das pessoas, aí sem nenhum valor real. Precisamos crescer moralmente, vivendo o Evangelho de Jesus, que é todo baseado na razão e no amor a um Pai de justiça, caridade, perdão e benevolência. Todo baseado num ser perfeito, que é Deus, nosso Pai Celestial. Quando a gente pergunta, Deus existe? A minha inteligência, a minha lógica dizem que sim. E por quê? Porque a criação é perfeita. O universo é perfeito. Pela obra se reconhece o autor. A harmonia de como tudo funciona me dá a entender que existe um coordenador de tudo isso. O universo não conseguiria funcionar ao acaso. A fé espírita cresce quando eu vejo que estou num caminho transformador, onde eu me torno um ser do bem, onde tudo que eu leio ou ouço faz sentido porque tem uma explicação racional. Quando Cristo nos pede a coragem da fé no Evangelho, Ele está pedindo que tenhamos a coragem de vivenciar aquilo que estamos aprendendo a ser. É exemplificar aquilo que estamos construindo bem devagar em nós. É estar pronto na hora das dificuldades para mostrar que a minha fé é superior ao meu problema. É aplicar aquela frase popular, não diga a Deus que você tem um problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Jesus sabia que somos seres imortais, por ora num corpo carnal, mais uma vez, e que nós ainda iríamos retornar muitas e muitas vezes, porque a vida física nada mais é do que uma experiência de construir em nós virtudes e conhecimentos para sermos seres melhores. Nós estamos aqui para isso. Esse é o objetivo de termos voltado ao útero materno. Todos vêm com esse princípio básico de construir-se. Como em uma única encarnação é impossível, não vamos dar conta de tudo, nós precisamos voltar e voltar até que atinjamos finalmente o objetivo para o qual fomos criados, que é a quase perfeição. Jesus, sabedor de tudo isso, tinha a certeza de que a vida de todos não seria fácil. Ninguém veio aqui para ser completamente feliz. Aliás, ele dizia, a felicidade não é deste mundo. Ele sabia que haveriam tropeços, espinhos, obstáculos e que nós teríamos que passar por eles. Portanto, nos momentos de vivenciarmos essas dificuldades, nós temos que ter a nossa fé firme para que tenhamos a coragem de mostrá-la, para que mostremos a todos a que viemos. Estudar a doutrina espírita é uma tarefa gostosa, enriquecedora, mas mostrá-la em atitudes lá fora é bem mais difícil, já que lá estão os meus testes e as minhas provas. Entrar num templo religioso é simples. Orar, fazer doações, frequentá-lo é fácil. O problema está em demonstrar nas minhas atitudes aquilo que eu aprendi. O problema não é a teoria, é a prática. Há pessoas que vêm à casa espírita e só querem tomar o passe, porque acham que assim vai ficar tudo bem, os problemas estarão resolvidos.
mas elas não entenderam que 90% dos tratamentos e das curas estão sendo feitos aqui e agora. Não tenham nenhuma dúvida disso. Absoluta certeza que a espiritualidade bondosa neste momento está agindo sobre cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Ela se utiliza desse desarme, desse nosso relaxamento para agir com maior facilidade, obtendo resultados melhores. O passe é importantíssimo, mas ele é um complemento do meu estudo, das minhas atitudes. Nós precisamos ter humildade em nos aceitar como seres falíveis que somos, como aqueles que muito têm a aprender e por isso mesmo muito têm a trabalhar para nós mesmos e para o outro. Somos instrumentos de transformação e para transformar é preciso agir, sair da zona de conforto, mostrar coragem e determinação. Se aceitarmos as nossas fraquezas, seremos fortes, porque a força vem da aceitação de si mesmo. Quando eu me reconheço no engano, é que eu me torno forte para começar a corrigir. Enquanto eu negar as minhas fraquezas, eu não tenho nada para corrigir, então eu não vou trabalhar na correção delas. Nós temos que ter coragem de nos aceitar, de nos erguer nas maiores adversidades, confiando em Deus, em Jesus, que aquilo que hoje me machuca é uma fase da qual eu sairei mais forte se eu conseguir passar bem por ela. É difícil? Muito, mas a gente consegue crescer interiormente assim. Ou será que alguém acha que Deus deixaria acontecer algo que não era para acontecer? Onde é que está a proteção desse Pai bondoso e justo? Se nós não confiarmos que somos amados e protegidos por Ele, o que nós estamos fazendo aqui? A minha fé não existe se eu duvido de Deus. É justamente nos momentos de dificuldade que nós temos que mostrar o nosso equilíbrio, a nossa coragem e a certeza de que somos filhos de Deus. E se hoje eu não estou numa situação confortável, se eu estou passando por algo que eu não gostaria de passar, preciso entender que isso foi uma construção minha. Construção por erros do passado, desta ou de outras vidas. Porque Deus não permite que algo nos atinja se não tivermos compromissos com aquilo. Jesus falava assim: quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não dizia, me dê a sua cruz aqui que eu carrego. O convite de Jesus deixa muito claro que é possível segui-lo sim, independente do que você esteja passando, do que você fez. O que é servir o Cristo? Se não trabalhar o amor. Seguindo a Jesus, eu estou diminuindo o peso dessa cruz que eu tenho que carregar. Só que para tudo isso, eu tenho que ter coragem. Do que adianta conhecimentos sem as obras? Nada. Nas horas mais difíceis é que provamos que já construímos algo de bom em nosso interior, mesmo que seja algo muito pequeno, não importa, mas estamos no caminho certo. O desespero, a blasfêmia, aquele Deus esqueceu de mim, a vida não é boa, isso não deve nos acompanhar, porque Deus é Pai de amor, de justiça, de bondade. A doutrina espírita vem nos mostrar, na condição do cristianismo redivivo, a real condição das palavras de Jesus, que foram colocadas por Mateus e Lucas no início dessa explanação. Ele sabe que não há outro caminho para se chegar a Deus, senão pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo trabalho que Ele legou a nós, a ponto dele nos dizer: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora eu vou passar a contar uma história que está no livro Jesus no Lar, que é do espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, e a história chama-se O Dom Esquecido. Jesus falava a um grupo de pessoas sobre os dons com que o céu presenteia as almas na terra, quando ele resolveu contar uma história. E ele começa assim: existiu um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de encontrar-se com o anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Então o homem recebeu o direito de se encontrar com esse anjo, que iria lhe fornecer aquilo que ele quisesse. Diante do anjo, ele pediu a bênção da mocidade. Recebeu essa concessão, mas logo percebeu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E aí ele se desinteressou desse dom. Voltou para o anjo e pediu a riqueza. Conseguiu-a e gozou-a por longo tempo. Porém reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja de muitos. Cansado então de defender os próprios bens, procurou o anjo e pediu-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, viu-se cercado de criaturas cruéis que lhe perturbavam a caminhada e enchiam-lhe a cabeça de inquietações e de tentações. Cansado desse permanente conflito interior, ele resolveu voltar ao anjo e pedir poder. Entrou na posse da nova dádiva, revestindo-se de grande autoridade. Porém, mais cedo do que esperava, entendeu que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos. E atormentado pelas farpas que ele recebia de indisciplina, de discórdia, dirigiu-se ao anjo novamente e pediu-lhe inteligência. Agora, na condição de cientista e de homem das letras, perdeu completamente o resto da paz. Ele compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Com medo da reação das pessoas, voltou ao benfeitor e pediu um matrimônio feliz. Satisfeito no seu novo desígnio, estabeleceu uma graciosa família e estava muito feliz. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o anjo e, afirmando que se enganara mais uma vez, suplicou a graça da saúde. Recebeu essa concessão. Entretanto, com o passar dos anos surgiu a velhice, curvou-lhe o corpo e desgastou. Atormentado e agora incapaz de se ausentar da casa, recebeu a visita do anjo amigo, que, abraçando-lhe paternalmente, indagou que novo dom ele queria do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais ele poderia querer? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera, dentre tantos, de pedir o maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, que é o dom da coragem. Produz entusiasmo, bom ânimo para o serviço de cada dia. Nesse momento da história, Jesus se interrompe, para um pouquinho, porque era assim que ele fazia, para que todos pensassem naquilo que tinham ouvido, e aí ele conclui dizendo: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência,
Santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são esses dons temporários na experiência terrena. Nessa história, Jesus nos deixa muito claro que esse homem teve tudo, mas esqueceu da coragem da fé para enfrentar os desafios da vida. No livro Monte Acima, com o qual eu termino, este livro é de Emmanuel, pela psicografia do Chico, existe uma mensagem chamada Coragem e Fé. E Emmanuel nos fala algumas coisas muito importantes. Muitos companheiros na Terra evidenciam coragem nas horas do heroísmo. O homem que enfrentou um animal selvagem, colocando-lhe um freio. Outro que conquistou o campeonato de mergulho em águas perigosas. Outro ainda que adquiriu maior destaque na longa corrida de pedestres. Todos eles, pelo devotamento à disciplina, são dignos de respeito. Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores de Cristo. A coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto. De sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores. De aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho sem aplauso público e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. O heroísmo é talvez mais fácil pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Terminamos agradecendo a Deus e a